Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as perspectivas para o mercado de trabalho e as mudanças na área trabalhista. Eu converso com José Pastore, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Pastore, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer falar com você. Bem, professor, nós estamos vendo aí uma recuperação do mercado de trabalho nos últimos meses, na verdade, desde o pior momento da pandemia, né? Houve até uma revisão recente dos dados do CAGED em relação no ano passado, né? A equipe econômica acabou reconhecendo que houve erros de cálculo, em vez de recuperação, houve corte do emprego formal, mas de qualquer modo, os dados mais recentes do IBGE ainda apontam 13,5 milhões de desempregados no país. O senhor vê condições desse número cair de uma forma mais significativa em 2022? Eu acho que não vai ser uma queda tão significativa quanto você está me perguntando, mas eu penso que as perspectivas são melhores para 2020 e 2022, viu? Porque nós temos aí uma série de fatores que podem contribuir para estimular o emprego. Dentre eles, eu destacaria todas essas concessões que estão sendo feitas em 2021, as obras de modernização, que são contratuais, vão começar no 2022. Além disso, por força dessa ação muito forte do Ministério de Desenvolvimento Regional, uma série de obras paradas estão sendo reativadas numa velocidade crescente. Eu acho que é uma outra fonte de emprego também que nós vamos ter. A própria aprovação do Auxílio Brasil, do Auxílio Gás, do Auxílio Caminhoneiro, isso aqui vai injetar recursos na economia que deve também estimular o consumo e, portanto, daí para frente, gerar mais empregos e mais postos de trabalho. Então, eu penso que a combinação desses fatores pode ajudar a um quadro melhor. É verdade que tem um fator perverso pelo caminho, que a gente não sabe como é que ele vai se comportar o ano que vem, que é o da inflação. Com juros crescentes, né, para combater a inflação, isso pode afetar a atividade econômica e também a geração de emprego. Mas a promessa que o Banco Central está nos fazendo é de nós chegarmos a 5% de inflação no meio do ano que vem. Então, se isso de fato se concretizar, eu acho que o quadro vai estar mais favorável do que desfavorável para a geração de emprego. Professor, porque eu falava dessa recuperação no mercado de trabalho, mas ela também mostrou uma piora do rendimento médio, a massa salarial ficou meio estacionada, o que demonstra também não só a perda de poder aquisitivo por causa da inflação, mas a geração de empregos de pior qualidade. Nós tínhamos antes a indústria com uma participação maior, agora a participação maior do setor de serviços. Tem essa questão também, não é? A massa salarial, ela sofreu o impacto de duas forças contrárias. De um lado aumentou o emprego e do outro lado diminuiu o rendimento, não é? Isso aqui acabou sendo realmente contraditório. Mas, no final das contas, ainda gerou um certo nível de rendimento, digamos assim, que está tocando os serviços. Os serviços estão bem ativados. O povo parece que, com a confiança trazida pela vacinação e a vontade de sair na rua, de comer no restaurante, de fazer uma viagem, de ir no cabeleireiro, etc., isso aqui está ativando o consumo das famílias, né? Então, é uma massa salarial fraca ainda, mas que está ajudando a estimular o setor de serviço. E o setor de serviço, como você sabe, Denise, é muito importante para a geração de emprego. É verdade que o emprego está sendo de má qualidade, a grande maioria está sendo informal ou trabalhador por conta própria sem nenhuma proteção, né? Mas, aqui entre nós, Denise, a saída de toda a recessão sempre é com muito emprego informal, não é? Eu acho que nós temos que levar isso em conta também. A dúvida é quanto tempo isso vai durar, porque a previsão, por exemplo, de desempenho da economia no ano que vem é de um crescimento muito fraco, talvez até de uma retração, né? E isso tende a continuar estimulando aquele trabalho por conta própria, aquele bico, emprego mais precário, né? Além desses fatores que eu indiquei, que eu acho que deve estimular o trabalho, e tem muito informal no meio, não tem nem dúvida, nós vamos ter a eleição também. A eleição também estimula muito o trabalho no setor de serviços, em grande parte da modalidade que você falou, conta própria, informal, trabalho por tarefa, temporária.
Então, é provável que o ano que vem a gente venha ter um misto aí de crescimento de emprego formal e informal, como tivemos esse ano. Mas eu espero que seja um pouquinho mais de formal do que informal. O que está realmente preocupando é o impacto da alta de juros no desempenho da economia brasileira e o impacto dessa inflação importada que nós estamos tendo aí pela frente, não é? Inflação que vem do mundo, que está entrando aqui na equação brasileira. Então, isso aqui realmente preocupa. Eu acho que ninguém pode jurar que o emprego vai realmente aumentar muito o ano que vem, mas eu penso que vai ser melhor que 2021. Agora, professor, nós tivemos muitas mudanças nas relações de trabalho, o trabalho por aplicativos, o trabalho remoto. O senhor acha que essas mudanças serão incorporadas? E aí, como é que fica a legislação? O senhor que é especialista na área do trabalho, o senhor vê necessidade de uma adequação adicional? Foram mudanças que vieram para ficar? Esse é um desafio mundial. Muitas mudanças vieram para ficar mesmo, né? O trabalho remoto, o trabalho por aplicativo, o trabalho em plataformas, né? E o outro desafio é que essas novas formas de trabalho precisam de proteção. A pessoa que trabalha em plataforma, por exemplo, seja ela guiando um automóvel ou entregando comida, não pode ficar sem proteção nenhuma, como é hoje, não é? O sujeito, ele corre um risco aí de vida, de saúde, de doença, tudo, e não tem nenhuma proteção. É preciso encontrar uma fórmula muito rápida de levar proteção a todas essas pessoas, porque eles são seres humanos. Eles adoecem, eles envelhecem, eles morrem, precisam deixar alguma coisa para os seus descendentes, e isso é fundamental. E por que é um desafio mundial? Porque no mundo inteiro, o primeiro impulso, a primeira vontade é enquadrar essas pessoas num regime trabalhista, de CLT, digamos assim, né? E elas não se enquadram num regime de CLT, porque é uma outra modalidade de serviço. Uma trabalha 2 horas por dia, na semana seguinte a mesma pessoa pode trabalhar todos os dias, trabalha para mais de uma plataforma, 2, 3, às vezes simultaneamente, trabalha para uma cidade, trabalha na outra cidade, às vezes para outro país. Então, nós precisamos encontrar essas proteções, no meu entender, Denise, nas leis previdenciárias. As leis previdenciárias é que precisam proteger essas pessoas. Eles precisam estar inscritos em algum sistema previdenciário, seja ele público ou privado, preferivelmente público, e aí, então, terem um tipo de ligação com a plataforma, onde fica explícito que ele é contribuinte da Previdência Social, e daí para frente ele passa a ter as proteções da Previdência Social, para acidentes, para doença, para gestação, para aposentadoria, assim por diante. Agora, professor, independentemente dessas mudanças que vieram com a pandemia, período de isolamento, nós já tínhamos um movimento, por exemplo, de aumento de pejotização em várias categorias, de aumento também do microempreendedor individual. Foi um registro criado aqui no Brasil, que na verdade é uma forma de driblar a legislação trabalhista, não é? E isso pode também trazer problemas à Previdência, embora haja uma contribuição, não é? Denise, eu acho que vai driblar a legislação trabalhista, como você mencionou, se a pessoa está executando um trabalho que é tipicamente de emprego, de relação de emprego. Tem subordinação, tem habitualidade, é assalariado, tem pessoalidade. Aí está burlando a legislação trabalhista. E há muitos casos no Brasil em que isso está acontecendo de fato, não é? Agora, com o crescimento do trabalho individual, remoto, de plataforma, assim por diante, é normal que cada vez mais cresça também o trabalho por conta própria, que não tem nada a ver com esse que eu acabei de descrever, que ele é com assiduidade, com habitualidade, assim por diante. E esse trabalho por conta própria é o que se enquadra bem e que se enquadra legalmente no caso que você citou do microempreendedor individual. Eu acho que esse formato que foi criado no Brasil é muito interessante para esse tipo de trabalho especificamente.
Agora, professor, eu queria falar de uma coisa que está sendo registrada em vários países pelo mundo, que é a falta de mão de obra, a escassez. No Reino Unido enfrenta isso, nos Estados Unidos, em parte se atribui até ao suporte financeiro que foi dado à população naquela fase de isolamento. Mas agora a gente percebe que mesmo com flexibilização, muita gente não está retornando ao mercado de trabalho. Houve uma mudança, inclusive, de mentalidade, alterações na economia. Como é que o senhor vê esse movimento? Isso é um problema de país avançado, né, Denise? Aqui nós temos uma população com uma vontade imensa de trabalhar e não tem trabalho, né? Agora, você pega nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, dá muito trabalho e as pessoas estão rejeitando o trabalho, né? Eu tenho lido sobre isso e vejo que os autores estão levantando alguns fatores determinantes que são os seguintes. Em primeiro lugar, muitas pessoas ainda têm medo do vírus. Tem medo de sair ou entrar num trabalho que tem que ser feito de forma pessoal, né? E tem medo do vírus. Outros têm medo ou não têm condições de deixar a criança em casa porque as creches e as escolas não estão funcionando ainda normalmente, né? Outros fizeram uma pequena poupança com as ajudas que os governos deram durante a pandemia, né? E há também aqueles que, pelo fato de ficar muito tempo em casa, parece que adquiriram uma outra filosofia de vida, né? Uma filosofia de buscar mais qualidade na sua vida do que mais horas de trabalho, né? E estão resistindo a voltar dentro do esquema que voltavam antes. Há muita reclamação de que o trabalho era extenuante, de que o chefe era grosseiro, de que a remuneração era muito baixa. Esses são desafios que o mundo desenvolvido está vivendo hoje e que terão que ser resolvidos esses desafios de uma forma ou de outra. Inclusive que traz mais pressões inflacionárias e aumento dos salários diante da escassez de mão de obra, né? Exatamente. Há até um movimento que até foi apelidado de movimento de reclusão, né? Esse movimento aí, ele pretende engrossar bastante com muitas pessoas para forçar as empresas a pagar mais. Ou seja, uma espécie de uma greve branca, né? Exatamente. Que a população está fazendo para forçar as empresas a pagarem mais nos Estados Unidos, na Holanda, na Áustria, na Alemanha, na Inglaterra, onde esses fenômenos estão ocorrendo com mais intensidade, né? Nós ouvimos José Pastore, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor José Pastore, muito obrigado, uma boa noite e já desejo um feliz 2022. Obrigado, um bom Natal para você, sua família e todos os ouvintes e espectadores, Denise. Boa noite.